Fala galera, que é o Ryo e hoje a gente vai falar sobre subtração em números negativos. Claro que você tem que ter assistido a aula anterior, se você não assistiu, vai lá e assiste, porque é um pré-requisito para essa aula. Então olha só, vamos falar sobre subtração, que é basicamente a mesma coisa do que a gente fez na aula anterior. Se você reparou, na aula anterior a gente falou sobre soma. Quando você vai contando os números, sempre que você vai adicionando, incrementando os números, você está fazendo uma soma, certo? E agora a gente vai fazer subtrações. Como que você faz subtração aqui? É a mesma coisa. Se você fez aquela aula, você já sabe subtração. Quer ver? A gente tem aqui o número 9. Imagina, então, tá? Que do número 9, pensa no número que você queira subtrair. Como que você vai fazer? Você quer subtrair 3? 3 vai dar 6. Visualmente fica bem fácil de você trabalhar isso daqui, né? Imagina o número 9 na sua cabeça. Tira 3. Quanto que sobra? Já vai vir o número 6. Tira 4. Você pode tirar o 4 daqui, vai ficar 5. Ou você pode tirar o número 4 até do começo aqui, ó. Vai ficar 5 do mesmo jeito. Depende só da forma que você prefere organizar os números. Certo? Então, quando você vai excluindo os números, o que você vai fazer? Mesmo que é quase que o contrário da nossa soma. A gente vai pegar e vai tirar um agrupamento de números correspondente àquela quantidade. Então, se eu quisesse tirar, por exemplo, 7, né? Como que eu faria para tirar o número 7? Então, o que é o 7? É 4 e 3, né? Para 9 vai sobrar 2. Então, eu tirei aqui o número 7. Se você for ver, a mesma coisa é o processo contrário da soma. 7 não é 4 mais 3? Então, eu tenho 4 mais 3, dá 7. Ou é 5 mais 2, certo? Mas eu vou deixar aqui 4 mais 3. Se eu juntar, pum, dá o número 9. Se eu tivesse que é 5 mais 2, eu posso fazer assim. 5, 2, dá 7, mais 2, 9. Então, existem várias formas da gente trabalhar aqui na subtração. Brinca lá com os feijões para você entender a lógica, mas isso aqui não é o que a gente quer falar no vídeo de hoje. O grande propósito é pensar o seguinte. Beleza, eu tenho esse número 9, eu vou tirar 8. Tirei 8, sobrou 1. E se eu quiser tirar 2 agora, Ryo? Como que eu faço? Porque na matemática eu sei que tem número negativo, mas na vida real não tem. Eu vou falar, como que não tem? Gasta seu dinheiro lá do banco, mais do que você tem. Vamos ver se não tem número negativo no banco para você ver. Então você já entende esse conceito. O conceito de número negativo é uma dívida, certo? E essa dívida a gente tem que anotar em algum lugar. E a gente anota como? Anota como número negativo. Então imagina que o feijão aqui fosse, sei lá, R$1, certo? Cada feijão é R$1. Você tem R$1, você vai lá e você gasta, tem que comprar alguma coisa de R$3. O que vai acontecer? 1, 2, 3. Aqui, a gente vai representar os números de dívida que você tem. Então, imagina que se você queria gastar R$3 tendo R$1 só, o que você vai fazer? Você vai tirar o seu R$1 e os outros R$2 que faltaram, a gente vai colocar como dívida. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, certo? Vai dar menos 2. Quando você somar algum número, o que vai acontecer? Imagina que você ganha R$5 agora. Você ganhou lá R$5 de mesada. O que vai acontecer? Esses 2 feijões é como se eles pagassem essa dívida aqui, vão anular essa dívida, e a gente vai ter 3 de volta. Percebe? Então a subtração ela acontece de forma diferente aqui. Quando você tem números o bastante para fazer uma subtração, imagina que 5 menos 4, você vai lá e só remove o número e fácil. Porém, quando a nossa subtração ela é maior do que a quantidade que você tem, então imagina que a gente tem 3, a gente vai remover 5. O que vai acontecer? Como que você tem que pensar? É a mesma coisa que você tirasse esses 3, zerou, e você vai continuar tirando mais o que faltou. Então, ó, tinha 5, certo? A gente quer remover 5 feijões. Eu vou deixar aqui só para a gente representar. Ok? Você vai ter que tirar esses 3 e vai perguntar para a sua cabeça quanto falta subtrair.
faltou subtrair 2. Então, esses 2 a gente vai colocar como número negativo. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Essa é uma forma de você entender subtração. Você pode entender e visualizar assim. Outra forma de você entender, que é a forma decoreba, eu não gosto de decoreba, é você pensar o seguinte. Se você vai fazer 3 menos 5, você vai perceber o seguinte. Qual que é o maior número? É o 5, certo? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer o 5, você vai tirar 3. O que sobrar é o valor negativo. Então, o resultado vai ser menos 2, certo? Então, essa é a lógica que você vai aplicar para você fazer contas com números negativos. Aí, você pode continuar ainda a nossa conta. Imagina que você está devendo R$2 para o seu irmão, para sua irmã, para sua mãe. E aí você tem que gastar em alguma outra coisa. Você vai na padaria, vai comprar um salgado. O salgado é R$5 de novo. Então, você tem mais R$5 que você precisa gastar. Beleza? Para onde que vai esse negócio? Vai se tornar mais uma dívida. Então, você vai fazer o quê? Você vai juntar os seus 5 feijões à sua dívida. Ok? Quanto que vai dar? Vai dar menos R$7. Então, Ryo, quer dizer que menos 2, menos 5 dá menos 7? É, dá menos 7. Só que, por decoreba na escola, a gente aprende que aquela regra que menos com menos dá mais. E aí o aluno, o que acontece? Faz cagada. Culpa do aluno? Não, culpa do professor que passa decoreba e não demonstra a regra. Então, quando você fala de números, não é decorar a regra. É pensar sobre o número, pensar sobre a situação. Se você tem menos 2, você vai fazer menos 5, o que acontece? Menos 2 é uma dívida e eu vou estar devendo mais 5 ainda. Eu tenho que somar as minhas dívidas, concorda? Mesmo sinal, menos 2, menos 5. Fechou? E agora? Vamos imaginar que então você tinha 2 de dívida. E ao invés de subtrair, a gente vai somar. A gente vai somar, sei lá, 8. Vamos pegar o número 8 aqui para a gente visualizar. A gente vai somar 8. O que vai acontecer? É meio que o seguinte, é como se a dívida e o valor que você vai somar, que você vai ganhar, eles se anulassem. Então você tem aqui, esse feijão vai anular esse, e esse feijão vai anular esse. Vai anular a sua dívida, vai pagar a sua dívida. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 6. Entendeu? Vamos fazer de novo, só para a gente sacar. Você tinha 8 e você tinha 2 de dívida. Então você pode pensar que esses 2 com 2 vão se anular. Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar, de novo, que é um pouco decoreba, é você falar o seguinte. Você tem menos 2 e você tem 8. Matematicamente, você pode inverter a ordem das coisas. Então, ao invés de fazer menos 2 mais 8, você pode fazer 8 menos 2. Quanto que é 8 menos 2? 6. Pronto. Você está somando um número negativo. Ou do número negativo, você está somando um positivo. Tanto faz. É a mesma coisa. Isso você vai começar a entender quando você treinar. Quando você tentar fazer o exercício que é escrito matematicamente na visualização. Isso aqui vai te ajudar. Outros motivos que isso ajuda muito o aluno a entender matemática. Quando a gente faz o exercício de matemática lá, com números, a gente está fazendo com uma representação numérica que pode... Vou pegar um papel aqui. Que pode não representar nada na cabeça do aluno. Né? A gente está pegando uma representação fazendo o quê? Menos 2, dá para ver aí? Mais 8. Certo? Isso aqui é uma representação que às vezes não tem significado ainda na sua mente. Quando você faz com feijão, você está adicionando mais significado. Você está falando que isso daqui é o quê? É número 2 negativo, e aqui você vai ter o número 8 positivo. E aí você pode adicionar significado a esse entendimento, né? Por exemplo, você falar que esses 2 pagam essa dívida. Isso é uma forma de entender. Ou depois você pode converter matematicamente para falar que é 8 menos 2. É a mesma coisa. A gente só inverteu o sinal. Entende? Você começa a trabalhar com a parte mais visual. Você começa a trabalhar com a parte mais
tátil da matemática, né? Usando o tato, mexendo nas coisas. E quando a gente mexe com tato, isso daqui mexe numa parte muito mais profunda do nosso cérebro, do nosso entendimento. Nós somos, né, seres que a gente veio da selva, das cavernas. Nosso negócio não é naturalmente ficar pensando em coisa abstrata, em coisa física, material. Quando a gente é cabeçudo assim, isso aqui é o que funciona para mim. Eu digo isso porque eu tinha dificuldade de matemática e eu aprendi assim. Quando você começa a mexer em coisas desse tipo, começa a fazer mais sentido. Quer ver um negócio que fazia sentido para mim? A gente tinha os números, só que não era em feijão. A gente usava uns quadradinhos, assim. Então, a gente tinha os números representados assim. E aí a gente tinha que... Quase derrubei a câmera. E aí a gente tinha que pintar esses números de alguma cor. Então a gente ia lá e escolhia uma cor para cada número. E essa cor, ela fica meio que atrelada na nossa cabeça também. Então os números começam a ter cor, começam a ter um outro sentimento, né? Isso aqui ajuda muito para você aprender matemática. Você pode experimentar também, pintar um número de cada cor, que você sente que é aquela cor do número. Isso pode te ajudar também a fazer contas. Não sei explicar como, mas ajuda. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido aqui algumas operações com subtração. Treinem isso, peguem os casos. Quando você errar uma subtração, desenha, pega o feijão e treina para você entender o que aconteceu. Tá? A gente fez só com números pequenos, mas você deve ter reparado que é a mesma coisa fazer com um número grande, não muda nada. É a mesma situação. Fechou? Número grande e número pequeno na matemática é igual, mesma coisa. Bom, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir a próxima aula. E se você quiser aprender matemática comigo, tem o Matemática 101. Essas aulas são inclusas lá no meu curso de matemática básica do curso, só que lá a gente vai do zero até o Enem. Claro que essa metodologia ela funciona mais para quem está começando. Não espere aprender equação, função e tudo, vendo feijãozinho até o final. Até lá você já vai ter maturado e aí o negócio vai complicando um pouquinho mais. Mas a didática é sempre pensando no seu melhor. Fechou? Tamo junto, abraço, até a próxima.